Graça e paz, queridos. Quem não me conhece, sou o Vinícius, como o Andrinho falou, sou professor da Escola Avance. E antes de começarmos aqui, eu vi com minha esposa Fabi, está ali. Tem outros alunos aqui da Escola Avance, Fabrício, pessoal aqui de Madureira, o próprio Andrinho também. Eu queria encorajar você a 2026 propor no seu coração de estar com a gente nessa escola. É um tempo que Deus vai ministrar o seu coração, certamente. Você vai ver desde o básico até o mais avançado, matérias ali mais difíceis também, que vão desafiá-lo a crescer na fé, no entendimento do Senhor Jesus. Amém? Queria agradecer também o pastor Gilson, pastora Cris, aos pastores aqui dessa casa, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E se você não foi embora antes, tem um presente aqui para você que eu trouxe, tá? Então, abra a sua Bíblia, já deixa ela aberta aí, Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Mateus 13, a partir do verso 1. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, que o Senhor possa falar conosco, ministrar os nossos corações. Pai, que não seja nada de nós, mas tudo de Ti. Tenha liberdade aqui, Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Eu coloquei aqui no telão para você. E diz assim o texto: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do lago. Uma grande multidão se juntou ao seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou, e toda a multidão permanecia na praia. Verso 3. E Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas, por histórias comuns que eles já viviam. E uma delas é essa: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Verso 5. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda. Verso 6 diz assim: Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Verso 7. Outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até 100 vezes mais do que se tinha plantado. Quem pode ouvir, ouça. Então essa foi a explicação de uma parábola, de uma história, para ilustrar uma realidade espiritual, que Jesus ele vai falar de terra e de semente, mas não de maneira literal. O que é a terra aqui? A terra é o solo do nosso coração. E o que é a semente? A palavra que nós temos ouvido. Então diz assim, que certo homem saiu para semear. Verso 4. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E aí ficou meio desconfigurado, pelo menos aqui para mim, mas dá para ver à beira do caminho. E os pássaros vieram e comeram as sementes. Então há uma terra e que essas sementes caem na beira dessa terra. As estradas antigamente não tinham asfalto, era terra batida. E aonde mais se pisava, na beira do caminho, o solo ficava mais endurecido. Então dificilmente alguém plantava alguma coisa no caminho, porque aquele solo não tinha condições de produzir alguma coisa, porque era uma terra batida, era onde as pessoas mais pisavam, era um solo mais rochoso. E aí que eu coloquei para vocês, à beira do caminho ali, as sementes. Na realidade, essa foto, as sementes teriam que estar mais aqui, É uma foto feita por inteligência artificial, porque eu não encontrei nada no Google para refletir. Então fiz essa foto por meio da IA.
mas a beira do caminho é esse lugar onde as pessoas estão passando, passa carroça, passa cavalo, o solo é mais duro, ninguém planta nada ali, a semente caiu, o solo duro não produz condições de uma semente crescer, germinar, criar raízes. Uma árvore não cresce na beira do caminho. Por quê? Porque o solo é duro, o solo não é preparado. Então a beira do caminho é esse lugar infrutífero. É um coração em que recebe a palavra, mas a palavra não cria raiz. A palavra parece que não produz os seus efeitos, porque o solo desse coração está endurecido. Amém? A beira do caminho é o lugar onde as pessoas passam. É o lugar onde tem muita gente transitando. É o lugar onde tem muita informação acontecendo. É um lugar poluído de gente, de informações, de acontecimentos. É um lugar de um coração muito ocupado. É um lugar de um coração, de uma terra, de um coração muito cheio de informações, muito cheio de barulho, de ruído. É um lugar de um coração distraído. E é isso que eu queria falar com vocês essa manhã. À beira do caminho reflete justamente um coração em que recebe da palavra de Deus, mas essa palavra não frutifica, porque tem muita distração ali, tem muita informação acontecendo. Deus, ele está tentando comunicar, Deus, ele vem tentando falar, mas a pessoa está distraída. No nosso tempo, as distrações são muitas, desde problemas, situações que tiram a nossa paz, como também distrações que parecem não fazer algum efeito. Por exemplo, celular. Quando foi a última vez que você conseguiu ao menos assistir um filme sem pegar no celular, sem distrair a sua atenção? Então as distrações roubam o nosso tempo da palavra de Deus, roubam o nosso tempo da palavra de Deus frutificar no nosso coração. E parece que o nosso coração é como a beira do caminho, parece que não faz efeito essa palavra. Nós então parecemos que estamos mais distraídos. Satanás, o diabo, ele não quer necessariamente com que você venha a pecar. Claro que esse é o objetivo dele, mas se ele puder te distrair, já está de bom tamanho. Se ele puder te desviar do foco, que é a palavra de Deus, ele já está começando a ganhar essa guerra. Deus, ele quer falar conosco. Deus, ele tem ministrado aos nossos corações, mas nós estamos distraídos com problemas, com situações, com redes sociais, com TikTok, seja lá com o que for. Isso tem tirado a nossa atenção. Se a gente for para uma estação de metrô, 6 horas da manhã, de trem, 6 horas da manhã, a gente vai ver todo mundo assim, ó. Ninguém fala mais com ninguém. Se você pedir uma informação, é até estranho, porque a pessoa sai do seu mundinho para poder te dar uma informação quando dá a informação. A distração tem consumido o nosso mundo. As nossas crianças, os nossos adolescentes já nascem sabendo fazer isso aqui com o dedo, ó, passar a tela do celular. A distração tem movido a próxima geração. A distração tem também impactado a nossa geração. A palavra parece que ela não chega mais, porque nós estamos como anestesiados, inertes. A palavra chega, mas parece que não faz um efeito, porque estamos como sementes à beira do caminho. O nosso coração não tem produzido uma boa terra para que a palavra frutifique, porque as distrações têm povoado a terra do nosso coração. As notificações têm tomado a nossa atenção. Preocupações sufocam o nosso foco, a nossa atenção. A gente tenta ser como Deus, controlar as situações, controlar o que o outro vai pensar, qual vai ser a intenção daquela pessoa, mas nós
não fomos feitos para controlar situações. Eu não sei se você já percebeu isso, mas quantas situações eu e você tentamos controlar e não conseguimos. Planejamos de A a Z, mas aconteceu alguma coisa que o nosso planejamento deu ruim. Não é verdade? Nós temos tentado, de alguma forma, ser como Deus, tentar controlar as situações. A nossa mente está cheia de informação, de preocupação, e não tem como, nesse ambiente, a palavra dar algum fruto, porque a terra do nosso coração tem sido semeada ou pisoteada por informações que não são necessárias para nós. Silenciar a mente na nossa cultura se tornou um desafio urgente. Silenciar os pensamentos, silenciar as emoções, se tornou um desafio urgente na nossa cultura. E nós não temos conseguido silenciar nossa mente para ouvir aquilo que Deus tem ministrado. Nós queremos um avivamento, nós queremos um mover sobrenatural de Deus, nós queremos que Madureira, Rio de Janeiro seja impactado, mas será que nós, que somos os agentes dessa transformação, estamos ouvindo a voz do Senhor? Às vezes a nossa mente está muito preocupada, e Deus tem falado, mas nós não temos percebido, porque a nossa cultura impôs a gente informações a todo tempo. Quer ver um negócio? Você liga o jornal, aconteceu, por exemplo, alguma tragédia lá na China, e aí falou terrorista, falou a arma do terrorista, falou quantas pessoas ele matou, mas eu consigo resolver alguma coisa lá da China? Não. Então, para que eu estou me preocupando? Para que essa informação está sendo útil para mim? Eu estou me alimentando de uma informação, me preocupando de uma informação que não tem sido útil para nada. Eu não sou nem ao menos um cidadão chinês para poder intervir naquela situação. Eu estou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tendo uma informação do outro lado do mundo que não vai mudar a minha vida, mas isso tem poluído a minha e a sua mente. As informações a todo momento, a gente acorda recebendo notificação no celular, a gente vai dormir com notificação no celular, com notícia, com informação, e às vezes informação que a gente nem precisa. A nossa mente vive num tempo de aceleramento, de aceleração. Para quê? Deus está nos chamando a desacelerar. Deus está nos chamando para um lugar de silêncio nele, onde nós vamos estar atentos ao que Ele tem falado, ao que Ele tem ministrado. Nós estamos numa cultura que nós temos que produzir constantemente. É a chamada multitarefa. Eu tenho que fazer isso e isso ao mesmo tempo, mas o cérebro humano não foi feito para a multitarefa. Sabe o que é multitarefa? É eu estar bebendo água e atendendo o celular ao mesmo tempo. É eu estar lendo a Bíblia e vendo notificação no celular. É eu estar lendo a Bíblia e consertando o chuveiro, por exemplo. Isso é multitarefa. A mente humana já foi provado cientificamente que ela não funciona assim. Eu estou consertando o chuveiro da minha casa, a minha mente está ali programada para aquilo. Se eu for fazer outra coisa ao mesmo tempo, os meus neurônios, a minha mente desliga para aquilo e eu vou fazer outra coisa. Só que a gente troca de atividade tão rápido que a gente não percebe. A gente perde com isso a capacidade de ter foco, porque a gente faz tudo, mas não foca em nada. A gente faz todas as atividades ao mesmo tempo, mas nada direito, porque a gente não colocou foco. A multitarefa, ela tem rodeado as nossas atividades. Nós vivemos rodeados por notificações a todo tempo, pressões constantes dos nossos empregos por desempenho. Eu sempre tenho que estar fazendo tudo no 10 ali. Se eu baixar para o 9, eu já estou ruim.
hiperestimulação vai produzir em nós não apenas cansaço, mas distração. Afeta a nossa capacidade de pensar, afeta a nossa capacidade de discernir a vontade de Deus. Essa capacidade de que nós achamos que podemos fazer tudo ao mesmo tempo, isso é um atributo de Deus. Deus consegue fazer tudo ao mesmo tempo, nós não. Nós não fomos chamados para isso. Nós iremos nos cansar. Isso afeta a nossa capacidade de pensar na vontade de Deus, de discernir a vontade de Deus. A gente é impulsionado por uma rotina que vai nos acelerando a cada dia. A gente não consegue mais sentar com os nossos familiares num almoço, num jantar, sem olhar o celular, porque a nossa mente está acelerada. E como Deus consegue ministrar a alguém dessa maneira? Como podemos perceber a voz de Deus no meio de tantas informações? Fica difícil. Salmos 46, verso 10, o salmista fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A palavra de Deus vai nos informar que nós devemos nos aquietar. Nós devemos ir para um lugar de silêncio, porque sabemos que Ele é Deus. As preocupações vão tentar nos tirar desse local de quietude, nesse local de silêncio. As preocupações vão nos fazer agir, e até agir sem pensar, agir por impulso. Mas a orientação bíblica é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus faz tudo ao mesmo tempo. Deus sonda todos os corações. Deus conhece as intenções. Deus já viu o futuro antes do futuro acontecer, porque Ele é Deus. O problema que eu e você estejamos passando não deixou Deus sem reinar, não pegou Ele de surpresa. Deus olhou lá de cima e deu ruim, e agora? Não, Deus continua reinando. Os céus não estão em crise e milagres existem, mas o chamado divino é: aquietai-vos, aquietai-vos. No silêncio, a plenitude para ouvir a voz de Deus. Quando nós deixamos as nossas atividades, aquilo eu tenho que fazer para que algo aconteça, e passo a ouvir a voz de Deus, eu começo a perceber o agir de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: a estratégia de Satanás, a estratégia da serpente lá do Éden, é a mesma até hoje. Satanás não mudou a sua estratégia, ela continua sendo a mesma até hoje. O que Satanás fala lá em Gênesis 3? Ele vai falar: não, vocês podem comer do fruto da árvore da vida, pois vocês serão como Deus. Essa estratégia: vocês serão como Deus. E aí o homem acha que ele é autossuficiente, come do fruto da árvore da vida e cai. O primeiro pecado da humanidade, o pecado se estende a todos, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado que aconteceu em Adão passou para toda a humanidade. Todos pecaram em Adão, mas Jesus, ele é o segundo Adão que tira o pecado do mundo. Mas a estratégia da serpente é a mesma: e vocês serão como Deus. Vocês serão como Ele. O que é ser como Deus? Isso é um salmo satânico. Isso é um salmo direto do inferno. Agitai-vos, correi, se preocupa, fica ansioso, age de alguma forma, pois você é como Deus. Isso é um salmo do inferno, mas que a nossa cultura tem propagado a todo tempo. Se preocupa, se você não resolver, vai dar ruim. Mas o mandamento bíblico é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
A serpente fala que nós somos como Deus. Então nós precisamos nos agitar, pensar nas diversas possibilidades que podem ocorrer. Precisamos saber onde está o coração das pessoas, a motivação de cada um, controlar todas as variáveis. Só que quem controla tudo não é o ser humano, é Deus. Mas o salmo demoníaco da serpente: vocês serão como Deus. Vocês saberão as intenções, vocês precisam se agitar, vocês precisam se preocupar. A serpente fala ao contrário de Deus: agitai-vos e sabeis que você é Deus. Ela tem falado isso e nós não temos percebido e temos tentado agir como Deus, controlando as situações para que tudo saia da nossa maneira. Quem aqui já tentou controlar alguma situação e não controlou foi nada, só ficou mais preocupado, né? Quantos planos que nós fizemos e do dia para a noite aconteceu alguma coisa e aquele plano já não serviu mais para nada. Por quê? Não estou falando que você não deve planejar, não é isso. Mas isso mostra que nós não temos o controle de nenhuma situação. Porque nós não somos Deus. Os nossos planos devem estar submissos à vontade de Deus. Então, para isso que antes de planejar, eu pergunto a Deus: qual é, Senhor, a tua vontade? Qual é, Senhor, o seu direcionamento? A orientação de Deus é que nós nos aquietemos nesse tempo de muita informação, nesse tempo de aceleração, que nós saibamos que Ele é o Senhor. Ele não foi pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa. O Senhor continua reinando. Aquietai o vosso coração, porque Ele é Deus e no devido tempo Ele se manifestará. O milagre vai acontecer no tempo e no modo como Ele planejou, não como nós planejamos. Os nossos planos devem estar submissos à vontade de Deus. Os celulares, as redes sociais, o ChatGPT, o TikTok, é uma forma que a tecnologia está fazendo para dizer que nós somos Deus. Como assim, Vinícius? Porque eles roubam, por exemplo, o nosso tempo. Quantas vezes nós não fomos pegos no sofá de casa assim, vendo nada com nada, roubando o nosso tempo? Às vezes nos propomos a fazer um devocional, mas chega uma notificação que rouba o nosso tempo com Deus. Tudo isso é bom em algum nível, mas também pode ser prejudicial. Essa quantidade de informações excessivas rouba a nossa atenção de Deus. Precisamos saber usar com responsabilidade. E a tecnologia está de alguma forma dizendo que nós podemos ser igual a Deus. Deus ele tem os chamados atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis de Deus? Quem fez Avance vai saber. Quem esteve lá na escola Avance vai saber. Atributos comunicáveis de Deus. Por exemplo, o amor. Deus é amor? É amor. Nós amamos? Amamos. Deus comunica conosco. Nós podemos amar. Não como Ele ama, mas nós podemos amar. Deus é bom? Sim. Nós também não temos atos de bondade? Então são atributos comunicáveis, que nós, em certa medida, ainda que falha, temos, porque Deus estendeu esses atributos para nós. Deus não é alegre? Nós também temos lá o fruto do Espírito, a alegria. É um atributo comunicável. Mas Deus também tem atributos incomunicáveis, que só Deus tem, nós não temos. Quais são esses atributos incomunicáveis? Deus sabe de tudo, onisciência.
Em todo canto do mundo, Deus sonda os corações de cada ser humano. Nós não temos essa capacidade, mas Deus tem. Onipresença. Deus, ele pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Nós não podemos. Onipotência. Deus, ele é poderoso em todo tempo e fora de tempo. Nós não. Mas a tecnologia, ela tem tentado dizer para nós que nós podemos estar em todos os locais ao mesmo tempo, saber de tudo ao mesmo tempo e ter influência, poder em todas as situações. Será que isso não é verdade? A onipresença, eu coloquei aqui para vocês, atributos incomunicáveis, onipresença. Deus não comunica ao ser humano a capacidade de saber tudo de todos ao mesmo tempo. E o que essa tecnologia excessiva quer falar conosco? É possível você estar em todos os locais ao mesmo tempo. É possível você conhecer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou aqui nessa manhã falando com vocês, mas chega uma notificação do meu celular da minha mãe lá em outro bairro. Então eu posso saber da pregação e posso saber o que está acontecendo com minha mãe. E esse excesso vai tirando a minha atenção, vai roubando aquilo que Deus tem programado para mim. Eu posso estar almoçando com minha esposa e meu chefe me mandar uma mensagem. Então eu estou ao mesmo tempo sabendo de tudo. Mas isso não é um atributo humano. Isso é um atributo de Deus. E a tecnologia tem, de alguma forma, tentado nos dizer o salmo satânico da serpente. E vocês serão como Deus. A gente cria métodos, tecnologias que tentam nos passar essa possibilidade. Essa experiência aumentou ainda mais com a visualização de stories, por exemplo. Lá, status no WhatsApp, a pessoa está lá no jogo do Flamengo, aí está vendo a vitória do Flamengo lá contra o Pirâmide do Egito. Aí o cara está lá filmando e botou nos stories. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas eu consigo estar dentro do estádio vendo o que aquela pessoa está vendo. Por quê? O homem tem tentado reproduzir o ser igual a Deus. Isso é bom em algum nível? É, mas o excesso rouba a nossa atenção. O excesso causa ruído na nossa atenção. O excesso faz com que o solo do nosso coração seja pisoteado e aí a semente da palavra de Deus não produz efeitos. Nós não fomos feitos para estar em vários locais ao mesmo tempo. Nós estamos presentes somente em um lugar. Você tem conseguido, como eu falei com vocês, e serve para mim também, assistir um filme sem mexer no celular? Você consegue assistir uma pregação sem olhar o Instagram? Por quê? A nossa atenção tem sido roubada. Nós não precisamos ser onipresentes. O outro atributo de Deus é a onisciência. Saber de tudo, de todas as coisas. Mas qual é a sensação que a gente tem? Deixa eu voltar aqui. Que com o Google, que com o ChatGPT a gente pode saber de tudo a todo tempo. A gente está recheado de informação que não serve para nada. O nosso pensamento está poluído. Eu não preciso saber de todas as notícias. Eu não preciso saber do que está ocorrendo lá na China. Nós não precisamos ser oniscientes. Aconteceu um fato em outro país. Para que eu estou me preocupando? Eu não vou conseguir resolver. Satanás tem tentado de maneira muito sutil mostrar que nós estamos distraídos. E aí nós não percebemos o agir de Deus. Quem nunca se fez a pergunta: quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus falava direto com Abraão, uma voz audível, por que isso não acontece mais? De repente, é porque nós estamos distraídos. Porque Deus não mudou. Deus continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós não temos mais percebido o seu agir.
Porque a nossa mente está recheada, o nosso coração está repleto de informações que nós não temos o controle. Problemas que nós não conseguiremos resolver. E nós nos preocupamos. Nós queremos assentar no trono de Deus para resolver o problema do nosso modo, da nossa maneira. Mas Deus fala nessa manhã: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós estamos querendo ser onipotente, ter todo o poder, toda a influência. Eu posso tudo. A tecnologia parece nos dar essa possibilidade de poder fazer tudo. E nós estamos não crescendo, nós estamos sendo destruídos. Porque isso é um atributo de Deus. E o homem não foi feito para estar nesse lugar. Nós estamos ficando cada vez mais cansados, sobrecarregados e perdendo a atenção, o foco da palavra de Deus. Tem um filósofo coreano, ele escreveu o livro A Sociedade do Cansaço, em que ele diz que no passado a maior parte das pessoas da humanidade morria por fome. Hoje, ele constatou em pesquisas que a grande parte das pessoas da humanidade não tem mais morrido por fome, mas morrido por doenças decorrentes da obesidade. Ou seja, as pessoas não estão morrendo tanto mais por falta, mas por excesso. O excesso tem sobrecarregado o ser humano. Hoje não tem mais. Hoje a medicina tem evoluído e as pessoas têm tido acesso a remédios, mas elas não estão se curando, elas estão tomando remédio por excesso. Quem já ouviu falar aí no tal do Monjaro, está todo mundo tomando. Às vezes a pessoa nem precisa, uma boa academia iria resolver. Tem gente que vive consumindo informação por excesso. Para que eu estou consumindo tanta informação? Domingo à noite a gente já vai dormir vendo Fantástico, com informações que a gente não tem nem sequer o controle. A guerra que está rolando na Ucrânia com a Rússia, e fica lá uma matéria de meia hora, poluindo a nossa mente, pisoteando o solo do nosso coração, a gente fica distraído, preocupado, por nada, por nada. A mente fica cansada, é muito barulho. E a consequência é você não ouvir mais Deus, pois o volume da sua mente, do seu coração está muito alto. Nós precisamos fazer frente a isso e lembrar a ordem bíblica: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Deus, ele continua reinando. Descansa sua mente. Não vai adiantar se preocupar. Você não tem o poder de, com a sua preocupação, mudar uma realidade. Mas você tem o poder de que, com a sua fé, mudar a realidade. Troque, em vez de fazer força para o cansaço, faça força para a fé. E aí sim realidades serão mudadas. Nós não somos Deus. A serpente está a todo momento bombardeando a nossa mente de informações para dizer de alguma maneira que nós podemos ser como Deus, mas nós não podemos. Nossa preocupação não move os céus. Nossa quantidade de informações, notificações não movem o favor de Deus, mas é a nossa fé. A ciência já vai confirmar o que a Bíblia diz há anos. Mentes sobrecarregadas perdem clareza, foco e capacidade de perceber o essencial. Mente sobrecarregada perde a capacidade de ouvir a Deus, perde o foco, a clareza. Já viu aquela TV ligada dentro de casa que você só está ouvindo ruído, mas você está fazendo tanta atividade ao mesmo tempo que aquela TV é só um barulho? A sua mente tem se acostumado ao barulho. E isso não é só dentro de casa, é na nossa vida. Eu e você estamos com um volume muito alto
e não estamos percebendo o agir de Deus. O nosso foco tem sido corrompido por distrações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, reconheceu que o burnout, que é o excesso de trabalho que causa doenças, como um fenômeno ocupacional decorrente de estresse crônico, de estresse no trabalho, que evidencia o impacto de ambientes que exigem mais do que podemos sustentar. Trabalhos que evidenciam essa capacidade da multitarefa que eu tenho que produzir a todo tempo, e aí a pessoa entra num estresse crônico que gera um cansaço excessivo. O nome disso é burnout. E aí você não consegue mais estar junto dos irmãos, você não consegue mais ter tempo para parar e ouvir a palavra de Deus, porque o seu cansaço tem falado mais alto. A sua mente tem estado cansada, sem foco, porque o barulho está alto. Essa multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, reduz a nossa capacidade de trabalhar. Fazemos tudo, mas nada ao mesmo tempo. Reduz a atenção e o raciocínio profundo. Exatamente as funções que a nossa mente precisa, que é parar, se aquietar e ouvir Deus. E essa capacidade tem sido perdida por excesso de informação, por excesso de tarefas. Vocês já viram isso aqui, ó? O que são isso? O que é essa imagem? Várias crianças olhando para uma tela, não é verdade? Quer deixar a criança quieta, bota uma tela para ela lá no YouTube, um joguinho. Mas isso tem feito um mal terrível, porque a criança tem ficado distraída e tem perdido a capacidade de raciocinar. Quando essas crianças crescerem, inevitavelmente, se continuarem nessa rotina, serão adultos fracos, porque não conseguem mais parar e raciocinar. Querem informações rápidas a todo tempo, querem informação em abundância, que não faz sentido, mas está ali, na frente, na tela. Os nossos adolescentes e crianças estão nesse estilo de vida, com uma mente super estimulada, vivem com celular, e não, será que eles vão conseguir no futuro parar 40 minutos sem o celular para ouvir a palavra de Deus? Porque o foco tem sido roubado. O cérebro deles, se continuar dessa forma, não vai ter a capacidade de parar, de pensar acerca da palavra, de refletir sobre o Evangelho, que é algo necessário para nós. O silêncio na vida cristã é necessário para nós. Nós precisamos meditar sobre realidades da palavra de Deus. E meditar é parar, é prestar atenção, é mergulhar no texto, é pedir ajuda do Espírito Santo para que esse texto saia do papel e se torne uma revelação na nossa vida. É necessário silenciarmos. Não sei se você já ouviu falar de Dietrich Bonhoeffer. Ele era um pastor alemão. Ele era um pastor alemão na época da Segunda Guerra. Ele foi parar em campos de concentração porque, diferente dos pastores alemães da época, ele não concordava com o que Hitler estava fazendo na Alemanha. Então ele foi perseguido pelo nazismo, parou em campos de concentração e foi morto também no campo de concentração. Ele falava o seguinte: o silêncio é uma disciplina cristã necessária para que o coração se ordene diante de Deus. O recolhimento, o ato de eu parar tudo e me recolher, ele fala o seguinte: não é fuga da realidade, mas responsabilidade diante de Deus e dos irmãos. A mente que não desacelera não serve para adorar a Deus, não serve para servir ao próximo. Porque embora corporalmente você esteja aqui, a sua mente está lá fora.
aprender a silenciar a mente é parte também da nossa formação cristã. Vou ter um tempo com Deus, onde eu não quero só pedir, eu quero ouvir do Senhor. Eu quero estar com Ele simplesmente pelo prazer da presença. Mas como eu vou estar com Ele pelo prazer da presença, se a minha mente está preocupada com informações, com o que eu tenho que fazer? E aí a nossa vida devocional é roubada pelas notificações, é roubada pelo cansaço, é roubado pela falta de capacidade de refletir na palavra de Deus, porque a mente tem andado acelerado. O salmo satânico da serpente do Éden tem ecoado até hoje, dizendo que nós podemos ser como Deus e mudar situações que a gente não tem o menor controle. Isso tem acontecido no nosso tempo. O silêncio hoje em dia é quase que uma resistência ao sistema que nós vivemos. E fulano é muito quieto, tem algo de estranho aí. E fulano não tem rede social, deve ter algum problema. Por quê? Silenciar hoje em dia tem sido difícil. É um ato de ir contra o sistema desse mundo. Precisamos então silenciar as nossas notificações que roubam o nosso tempo. Tem gente que já acorda respondendo o WhatsApp. Precisamos silenciar a voz dos problemas. Todo dia tem problema para resolver. Todo dia. Eu e você temos coisas para resolver. Mas se a gente entrar nessa onda satânica de nos preocuparmos a todo tempo, como é que a gente vai aquietar e ouvir a Deus? Precisamos silenciar para ouvir ao Senhor. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus tem falado, mas nós estamos entretidos, estamos distraídos. Eu botei um exemplo aqui para vocês. Aqui é a moça fazendo cabelo. Ela está secando o cabelo da cliente e está no celular ao mesmo tempo, falando com alguém e secando o cabelo. O secador faz barulho, não faz? Ela está lá e ela está com a pessoa. Fala mais alto que eu não estou te ouvindo. O celular aqui no ombro. Fala mais alto. Não estou te ouvindo. Gente, o problema está no celular? Não. O problema está no sinal? Está na operadora que é ruim? Não, o problema está no ruído. O ruído do secador. O problema não está no celular, não está em quem está falando, não está no sinal, não está na operadora, está no secador, é muito barulho. Nós estamos com o nosso coração cheio de barulho. Deus, Ele não está em silêncio. Não é a conexão com Ele que foi rompida, não é a forma de falar de Deus que mudou, mas é o barulho ao nosso redor que tem roubado o nosso tempo de ouvir ao Senhor. Nós estamos como essa moça com o secador. Só que, nesse caso, é o secador fazendo barulho. Na nossa vida são as distrações, as ansiedades, os problemas que têm feito barulho e nós não temos conseguido ouvir ao Senhor. Você quer ouvir a Deus nessa manhã? Faça silêncio. Nós não precisamos sempre orar pedindo alguma coisa. Nós não precisamos só orar para pedir. Nós podemos orar simplesmente pelo prazer da presença. Um prazer de estar com Deus até que nada mais importe, porque eu só quero estar com o Senhor. As coisas vão se resolver cedo ou tarde, mas eu quero ter um tempo com o Senhor, um tempo precioso, onde as notificações, onde os problemas não importam, só quero desfrutar da doce presença. São práticas que são pequenas, como por exemplo, o devocional da manhã, acordar e ler a sua Bíblia. Se você está com dificuldade, deixa o celular longe, deixa carregando, mas tenha o seu tempo com o Senhor.
jejuns digitais, desligar as notificações, limites claros nas interrupções que a nossa vida nos causa. É um realinhamento para eu me aquietar e ouvir ao Senhor, retirando da mente todo aquele sentimento que eu tenho que fazer, no devido tempo. As coisas vão se acertar, Deus vai me dar graça e eu vou fazer. Vou consultar ao Senhor antes de fazer. Eu não preciso atropelar as coisas. Retirar essa sensação de que eu tenho que fazer algo imediato. E assim vamos poder começar a perceber Deus ao nosso redor. Silêncio, hoje em dia, é uma forma de adorar o Senhor. Enquanto o mundo está acelerado, enquanto todo mundo está ocupado, quando eu me retiro e silencio o meu coração, a minha mente, isso também é adorar o Senhor. O louvor é muito bom, o louvor é excelente, mas silêncio também é uma forma de louvor. Então, o que eu deixo para vocês aqui essa manhã, eu tentei botar amarelo, mas acabou que saiu azul. Salmos 46, 10. Fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Ele é Deus. Deus fala, embora esteja em silêncio. Existiu ao longo da igreja um movimento dos monges, que eles buscavam esse lugar de silêncio para ouvir a Deus. E hoje a gente está com um volume muito alto e tem perdido o ouvir do Senhor. Faça silêncio, fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. Eu queria terminar essa manhã orando por você que falou: Vinícius, realmente muita coisa tem roubado a minha atenção, eu tenho me preocupado demais, e eu queria ter uma capacitação do Espírito Santo essa manhã para perceber isso e ser guiado por Ele. Fique de pé no seu lugar, feche seus olhos. Vamos pedir ao Rei da Glória graça nesse tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, porque entendemos que nós não somos como o Senhor. Nós somos limitados, nós não temos a onisciência, a onipresença, a onipotência, nós não podemos controlar nada. Então nós decidimos nessa manhã, Pai, nos aquietar. Nós decidimos silenciar as preocupações, as notificações, o imediatismo para ouvir do Senhor, Pai. Nós não queremos, Pai, ser ministrados por um salmo satânico, mas nós queremos seguir o que o salmista falou: aquietar, aquietar e ouvir do Senhor, Pai. Nos dá graça nessa manhã, para que amanhã, segunda-feira, nós não venhamos ser impulsionados pela rotina do mundo, mas pela cultura dos céus, de silenciar tudo aquilo que tem aumentado o ruído do nosso coração, para ouvir a Tua voz com clareza, perceber o Teu agir, Pai. Embora o mundo nos impulsione para um aceleramento, para uma aceleração, nós vamos na contramão desse mundo. E pedimos a Tua graça, Pai, para que o Senhor nos capacite, a partir de hoje e cada vez mais, a perceber o tempo que nós devemos desacelerar, a perceber o tempo que devemos nos aquietar e confiar na Tua soberania, confiar no Teu governo, confiar que o Senhor não perdeu o controle da história, o Senhor está reinando. Nós entregamos, Pai, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, nós entregamos ao Senhor. Sabemos que
vamos ser tentados, Pai, a retirar do Senhor isso que acabamos de entregar, mas queremos graça da parte do Senhor, para que o Senhor reine, para que o Senhor governe sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre situações que nós não ao menos podemos controlar. Nós entregamos o controle ao Senhor. Pai, obrigado, porque os céus não estão em crise, o Senhor está trabalhando, e nós cremos e confiamos que o Senhor é Deus de milagres. Nós entregamos a vida de cada um aqui em Tuas mãos, Pai, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu trouxe aqui 2 Bíblias, está lacrada, para você que nessa manhã falou assim: eu quero ouvir do Senhor. Você começa até a ver na Bíblia no celular, mas daqui a pouco se perde. Quem quiser pode vir aqui na frente, está aqui de presente, não precisa pagar nada, tá? Quem aqui quer, pode vir aqui, pessoal. Aí, tá aí. Glória a Deus. Andrinho. Queridos, que essa palavra certamente abençoou tremendamente nosso coração. Vinícius, ele, além de professor da Avance, ele também é teólogo. Então, ele tem um conhecimento, né, que ele faz questão de compartilhar, não para que ele venha a ser exaltado, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, sabe, através do conhecimento. Então, se você tem, ele tem aí o professor Vini Tropiano, né? Você entra lá no Instagram, né? No Instagram, tá? Eu lembro de aulas que eu tive com ele, que você tem as aulas que você te traz uma clareza e você procura se aprofundar mais. Eu falei isso com ele lá dentro, aquela questão do gostinho de quero mais, sabe? De você estar se aprofundando mais a respeito disso, né? E a palavra de Deus, ela nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, sabe? Mas a palavra também nos diz que conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, sabe? Então é algo que a gente precisa decidir. Ele falou aqui hoje a respeito dessa questão de a gente estar se desconectando, se desligando de tudo, né? E o Senhor, ele fala isso, que quando a gente for orar a Ele, para que a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta, estar em secreto, fala de intimidade, de tempo, sabe? E o Senhor também nos fala para que a gente não fique ansioso com coisa alguma, porque se Ele veste os lírios dos campos, alimenta as aves, o que não fará por nós? Então que nós venhamos nos apegar a essa palavra, sabe? E realmente isso aqui, quando você falou aqui, eu olhei para minha esposa, Deus falando, quando você falou assim, que nós não somos multitarefa, eu olhei para ela e falei, viu? Porque às vezes eu estou fazendo uma coisa, ela pede para fazer outra, eu falei, oh, glória a Deus, Deus falou nessa manhã, sabe? Deus falou. A mulher tem esse negócio, né? Ela faz 30 coisas ao mesmo tempo. Filho, eu fazendo uma já dá ruim, imagine uma e pedir outra em seguida. Eu falo assim, agora, é para fazer o que mesmo? Já não sei, entendeu? Então, foi tremenda essa palavra. Que você estenda as suas mãos para cá. Fabi, vem aqui para a gente orar por vocês. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por esse casal. Pai, nós te louvamos, Senhor, te damos graças, te agradecemos, ó Deus, pela vida do Vinícius e da Fabi, meu Pai, que tanto nos abençoaram aqui nesta manhã, meu Pai, o Vinícius, meu Pai, que ele já vem me abençoando ao longo desses tempos, meu Pai, mas hoje me abençoou ainda mais, ao permitir, Senhor, ser usado por Ti, meu Pai, para trazer direcionamento, meu Pai, clareza, meu Pai, de uma maneira tão simples, meu Pai, de uma maneira tão lúdica, meu Pai,
para que ninguém, Senhor, fique de fora, meu Pai, daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através de nós, meu Pai. Abençoa esse ministério, meu Pai. Abençoa, meu Pai, os planos e os projetos dessa família, da saúde, longevidade, meu Pai, cada vez mais sabedoria, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, crescer cada vez mais em Ti, meu Pai, e também serem, meu Pai, expoentes, ó Deus, daquilo que o Senhor tem feito na vida deles e através da vida deles, meu Pai, para que outras pessoas, meu Pai, também possam ser alcançadas e abençoadas por Ti, meu Pai. Meu Pai, leva e guarda eles, meu Pai, no seu trajeto de retorno, meu Pai. Abençoa, Senhor, este final de domingo, meu Pai, da vida deles e toda a sua caminhada, meu Pai, que eles permaneçam, meu Pai, sempre, meu Pai, atentos, meu Pai, à Tua direção, meu Pai, e à direção do Teu Espírito, meu Pai, e que cada vez mais e mais, meu Pai, o coração deles, meu Pai, seja disposto, meu Pai, a compartilhar toda a sabedoria, meu Pai, e a vivência, meu Pai, que eles têm tido em Ti, meu Pai, para que seja de testemunho, meu Pai, e para que o Teu nome seja ainda mais glorificado através das Tuas obras nas vidas deles. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, que você possa aplaudir o Senhor pela vida deles. Que tremendo, queridos, que benção. Você está preparado aí para silenciar a sua mente? Amém, né? Vamos. Eu lembro que foi ano retrasado, se eu não me engano, que eu fui a São Paulo, e houve uma ministração que o rapaz, ele usou exatamente esse exemplo que o Vinícius falou, com relação ao acordar, né? A primeira coisa que a gente faz, né? Quando na verdade a orientação que ele nos diz é que assim que nós acordarmos, nós sermos mais céu e menos céu, né? Céu com U, não céu com L, sabe? Então que nós venhamos nos atentar a isso. Convido novamente a você a estar chamando pessoas, convide pessoas para estarem aqui à noite celebrando, né, a cantata das crianças. Vai ser uma bênção e eu tenho certeza que se você fizer a sua parte, o Senhor vai fazer a dele. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Deus, pela vida, Senhor, de cada pessoa que aqui esteve, meu Pai. Obrigado pela vida do Vini, pela vida da Fabi, meu Pai, que aqui também nos abençoaram, meu Pai. Leva cada um de nós, meu Pai, de volta aos nossos lares, debaixo da proteção dos teus anjos, meu Pai. E que, meu Pai, nós já estamos com o coração cheio de expectativas, meu Pai, para aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite, neste lugar, meu Pai. Para que, mais uma vez, meu Pai, o seu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Vão em paz, querido, Deus abençoe, até mais tarde, um ótimo almoço para todos aí. Deus abençoe você que está de casa, que Deus abençoe a sua vida.